Olá, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando então mais um vídeo aqui no canal. Antes de entrar de fato no tema, eu quero pedir perdão a vocês porque inicialmente eu havia comentado com vocês que eu colocaria vídeos certeiros, né? Todas as sextas-feiras, e esses vídeos eles subiriam às 12 horas. Porém, eu não consegui colocar vídeo nessa sexta-feira. Eu iniciei um trabalho, eu trabalho como empreendedora, né? Trabalho com vendas e formação de equipe. E eu iniciei na Central Gospel no dia 25 de janeiro de 2021. E o meu trabalho já está tomando todo o meu tempo para a glória de Deus. Então, dia 5 foi dia de fechamento de pedido de livros e Bíblia, e eu fiquei atarefada o dia inteiro e não consegui colocar o vídeo lá para vocês. Na verdade, não consegui gravar. Eu já estou gravando esse vídeo 6 de fevereiro de 2021. E além de tudo, eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte na parte da tarde e eu tive que parar de trabalhar até chegar a minha dipirona e eu relaxar um pouquinho para depois voltar a trabalhar. Então, gente, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou precisar mudar o dia que eu subo o vídeo aqui no canal. Eu vou mudar para sábado, porque sábado é um dia mais tranquilo para mim. Eu só não vou colocar um horário para não frustrar vocês, porque quando eu falo, por exemplo, sábado meio-dia vai ter um vídeo, vocês vão ficar esperando sábado meio-dia ter um vídeo. E aconteceu uma situação muito interessante que eu fui cobrada pelo vídeo que eu não coloquei na sexta, e eu vi realmente tem pessoas que me escutam e que me seguem e que realmente aguardam. Então, assim, para não frustrar você, esse vídeo temático, né, com tema bíblico de fato, eu vou postar ele todo sábado. Ah, Dani, que horas que você vai postar? Não sei, meu querido, pode ser de meia-noite às 23 horas e 59 minutos do sábado. Porque eu não sei, gente, realmente eu não sei. Quem trabalha com venda sabe o que eu tô falando. Um dia a gente tem muita demanda, outro dia a gente não tem tanta. E quem trabalha por conta própria, assim como eu, a gente a gente não tem folga, né? Eu fui na quinta-feira pra praia, dia 4 de fevereiro, e eu achei que eu teria um dia de folga, porém meu celular não parou de tocar. Então, mesmo na praia, eu ainda estava trabalhando. Eu postei até uma foto lá no Instagram dizendo que o meu escritório naquele dia estava sendo a praia, e estava de fato, porque ainda que eu estivesse na praia, eu estava com o celular na mão atendendo o cliente. Então, é dessa forma, e glória a Deus por isso, porque tá bombando para a honra e glória do Senhor. Dito isso, eu quero entrar já no tema aqui com vocês, tá? O tema de hoje é o seguinte, deixa eu pegar meu caderninho aqui de cola. O tema é o seguinte, que o Senhor ministrou ao meu coração. Não responda às afrontas. Se concentre naquilo que você precisa fazer. Eu vou ler com vocês um texto da Bíblia que está lá em 1 Samuel 17, do versículo 12 ao versículo 30. Está escrito assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá.
e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos, 1 êfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai, em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então, é esse o texto. Eu li a partir do 12 para contextualizar vocês, né? Porque o texto ele já é bem explicativo. Aqui está tendo uma guerra entre os israelitas, né? E o povo filisteu, o povo inimigo. E aí, Jessé, o pai de Davi, ele envia, né, alguns de seus filhos à guerra. E Davi fica na sua casa servindo ao seu pai. Davi fica na sua casa cuidando das ovelhas malhadas, aquelas ovelhas que não tinham valor comercial, porque o pai de Davi não julgava tanto valor assim em Davi. Então ele não dava para Davi fazer coisas que ele achasse muito interessantes. Mas só que o pai de Davi, ele não sabia que enquanto Davi ele estava ali cuidando daquelas ovelhas malhadas sem valor propriamente dito comercial, o próprio Deus ele já estava preparando Davi para o que ele tinha para Davi lá na frente. E aí nesse contexto, o pai de Davi, Jessé, manda Davi lá ao arraial, né, aonde está acontecendo a guerra,
ver como estão os irmãos de Davi e levar um alimento para eles também. E aí me chamou a atenção aqui, dentro desse texto que eu falei para vocês, o verso de número 28, eu vou ler novamente. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi, ele foi ao arraial para fazer algo que o pai dele, Jessé, tinha mandado, e Eliabe, o seu irmão mais velho, achou que ele tivesse ido ao arraial por uma questão de fofoca, por uma questão de ver o que estava acontecendo lá naquele momento. E o que Davi fez? No verso seguinte, tá assim: Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se, pega essa senha aí, desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então aqui eu aprendo, gente, que Davi, ele tinha uma missão. E dentro da missão que o pai confiou a Davi, ele não poderia perder tempo. Imagina se o irmão de Davi, ele questiona por qual motivo Davi está ali naquele arraial, naquele momento, e Davi para dar explicação ao irmão dele. Se ele parasse para dar explicação ao irmão dele, ele iria perder tempo, porque ali havia num contexto um gigante para ser derrubado, um povo com medo do gigante e um menino de mais ou menos, dizem os estudiosos que Davi nessa época, eu não vou falar com precisão para não errar, mas tinha entre 14 e 17 anos, um menino com experiência com Deus, com experiência com cuidado de ovelha e com convicção da aliança dele com Deus, querendo derrubar um gigante. Então, assim, o que Davi fez que a gente pode aprender e tomar para a nossa vida? Ele se desviou daquela confusão. Por quê? Ia adiantar ele ficar dando explicação? Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, abençoadíssima do Pai, para de dar, em nome de Jesus, explicação para tudo que Deus te manda fazer. E aí as pessoas acham que você está fazendo porque você quer aparecer, as pessoas acham que você está fazendo porque você quer alcançar determinado cargo, ministerialmente falando. As pessoas acham que você tá fazendo porque você quer ser mais do que os outros, quando o Pai, o próprio Deus, ele te confiou uma missão. Então, para que você vai ficar se justificando? Para que você vai dar explicação para irmão? Eu tenho algo que eu trago comigo para a minha vida toda e sempre eu penso nisso. Cara, o meu negócio é com o pai, não é com o irmão. Por exemplo, aqui o meu caso, o canal do YouTube, quem me mandou fazer foi o pai, foi o próprio Espírito Santo. E eu enrolei 2 anos para cumprir com aquilo que ele me mandou fazer. A prejudicada fui eu. Só que assim, quando eu fiz o canal, houveram muitos questionamentos, porque assim, as pessoas não te compreendem, as pessoas querem te julgar. Isso é um fato. E as pessoas acham que a gente faz as coisas com necessidade de aparecer. Sinceramente, eu, uma mulher de 1,67 m com 93 quilos, que eu estou emagrecendo para a glória de Deus, eu não tenho necessidade nenhuma de aparecer, porque eu já apareço naturalmente. Então, muitas das vezes, quando Deus te mandar fazer algo, ministerialmente falando, de repente Deus vai mandar você na igreja falar com seu pastor ou com o dirigente, que Deus tocou no seu coração e mandou você cantar um louvor para ele.
E aí as pessoas vão te olhar torto. Ah, não, porque quer fazer um solo, quer aparecer. Ou então, de repente, você está num trabalho de oração e Deus te tocou no coração para levar uma palavra. E aí aqueles que se acham donos da verdade, que são fariseus e estão dentro da igreja, que são mestres da lei e estão dentro da igreja, porque acha que tempo de igreja significa alguma coisa quando não significa nada. O que significa alguma coisa não é tempo de igreja. O que significa alguma coisa para Deus é o tempo de experiência com Deus. Você pode ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja e não ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, sinto muito em te falar, meu querido, mas você continua sendo um bebê na fé, porque você não se predispôs a crescer, você não se predispôs a buscar a presença do Senhor. Então, o seu nível de maturidade espiritual não se mede pelo tempo que você tem de igreja. O seu nível de maturidade espiritual se mede pelo tempo de relacionamento que você investe com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus subiu, ele nos mandou um consolador. E o nome desse consolador é Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um arrepio, ele é uma pessoa. E para conhecer a Deus, você precisa se relacionar com ele. Então, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo e você tem 30 anos de igreja, sinto muito em te falar, mas você ainda não tem nada. Então, assim, a gente precisa parar com isso. Ah, que eu tenho 10 anos de crente. Aí chega um irmão que tem 1 ano de crente, mas desenvolveu um relacionamento com Deus, busca o Senhor nas madrugadas, ora, jejua, se interessa. Aí Deus começa a usar mais o irmão do que você, que tem 20, 30 anos de igreja. Você fica com raiva. Ah, não, porque chegou ontem. É como se tivesse pego o teu lugar na fila. Só que você tem que entender que Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele nos usa conforme a nossa entrega. Porque embora o preço ele já tenha sido pago, e Jesus pagou muito bem o preço pela nossa alma, pela nossa salvação, existe um preço a se pagar para a gente estar mais perto do Senhor. Eu tô gravando esse vídeo para você, sabe que horas são? Já passou de meia-noite, são quase 1h da manhã, porque eu tenho compromisso com o Senhor. Antes de ter compromisso com você, eu tenho compromisso com o Deus que me mandou criar um canal no YouTube e gravar vídeos toda semana. Então, assim, não é fácil. Você tá mais perto de Deus, você ter relacionamento com o Espírito Santo, não é para qualquer um, porque as pessoas querem as coisas mastigadas. As pessoas querem receber a revelação de uma outra pessoa, as pessoas querem receber a oração de uma outra pessoa, mas as pessoas não querem se doar na presença de Deus, orar, jejuar, que isso é para pastor, isso é para pastora, né? Não, gente. Isso é para qualquer pessoa que queira ser usada por Deus. É necessário se pagar um preço. E todo mundo tem tempo. Aí você vai falar assim para mim: ah, Daniela, eu não tenho tempo, porque assim, eu trabalho o dia inteiro e eu sou dona de casa, chego em casa eu ainda tenho as coisas da casa para fazer, eu tenho um filho para cuidar. Cara, te entendo plenamente, sério mesmo, não sou casada ainda, sabe? Mas assim, tenho meu trabalho, lidero um grupo aí de mulheres que vem crescendo cada dia mais. Eu sei que é dificultoso, tenho também minhas atividades de casa, porque apesar de eu morar com os meus pais, eu não tenho moleza morando com os meus pais. Eu tenho minhas coisas aqui a fazer que eu tenho que fazer todos os dias. E assim, o dia que não tem tempo durante o dia, eu vou criar um tempo na madrugada. Porque, mas a gente tem que dormir 8 horas. Gente, pelo amor de Deus. A medicina já comprovou que a partir de 6 horas, você dormindo 6 horas por dia, quando você não conseguir dormir 8 horas, já é bom para o seu organismo. Você, por exemplo, que é mãe, que tem um recém-nascido, você não vai conseguir dormir 8 horas. 8 horas seguidas numa noite. Isso é coisa rara, o bebê te deixar dormir 8 horas seguidas. Eu tenho uma amiga que ela tem um neném de 6 meses. E eu tenho costume de acordar cedo, né? Porque
Meu organismo é dessa forma. Agora eu tô tendo que mudar a minha configuração biológica por causa da minha área de venda. Que na verdade o pessoal começa a perguntar as coisas depois das 10 horas e quer ficar perguntando até meia-noite, 1 hora da manhã. Porque a maioria das pessoas funciona dessa forma. Então o que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que me adequar e virar o meu relógio biológico para poder acordar mais tarde e dormir mais tarde para atender meus clientes. E aí eu tenho as minhas filhas espirituais, que eu dou aconselhamento e muitas delas só tem tempo para falar depois das 10 horas. Então, assim, como eu disse para o Senhor, eis-me aqui, eu tenho que atender essas meninas, que muitas das vezes elas estão com problema no casamento e tem urgência de falar e eu preciso falar com elas, porque eu amo a vida delas. Porque elas são as ovelhas que Deus deu para eu cuidar, para eu orientar. E isso daí eu não posso abrir mão, entende? Esse é o amor que a gente tem pelas almas, esse é o amor que a gente tem pelas vidas. Então, voltando aqui, a gente não pode ficar perdendo tempo em realmente querer ficar dando explicação. Porque enquanto a gente está dando explicação, a gente está perdendo tempo. Outra coisa que eu levo para minha vida, nem Jesus agradou a todos. A palavra de Deus, ela diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então, a gente que é gentio, por exemplo, o povo escolhido por Deus, a princípio é o povo de Israel. Nós somos gentios, nós fomos enxertados na videira e hoje vamos dizer que nós também somos povo escolhido. Porque assim o Senhor nos aceitou também. A promessa de Deus, ela se estendeu para toda a terra a partir do momento que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então a gente que é gentio, né? A gente que é povo de Deus também, a gente tem a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu ia falar uma outra coisa, mas se eu lembrar eu volto, tá? Voltando aqui pro ponto aqui sobre Davi. O primeiro ponto que eu observei foi esse. Ele se desviou da crítica do irmão dele, da crítica de Eliabe, para fazer aquilo que ele precisava fazer. Eu não vou falar nem que foi Deus que mandou ele fazer, que ele precisava fazer. Ele foi ali, escutou a conversa, que tinha um gigante que afrontava o povo de Israel todos os dias, de manhã e de noite. E aí ele falou, e quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é essa pessoa que não tem aliança com Deus e que está afrontando o exército do Deus vivo? Então ele, que não havia nem sido alistado para essa guerra, ele se colocou para fazer parte dessa guerra, porque Davi, ele tinha convicção de quem era o Deus ao qual ele tinha aliança. A gente não pode perder o foco. Bom, continuando aqui, outro ponto que eu observei. Muitas vezes o irmão ou a irmã vai te criticar por não entender o propósito que o pai tem com você. Ou por não ter coragem de fazer o que você faz. Muitas das vezes as pessoas nos criticam porque nos olham e não entendem. Realmente elas não sabem, porque se o pai não revelar, elas não vão saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida, né? Como vocês já observaram, eu sou do Ministério de Louvor, eu estou no Ministério de Louvor, mas o meu chamado é para pregadora da palavra de Deus. O meu chamado é com a palavra de Deus. É o que faz brilhar os meus olhos, é o que eu amo fazer. E é o que Deus me chamou para fazer desde novinha, que eu prego a palavra de Deus. Desde que eu me converti, eu já prego a palavra de Deus. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Para pregar a palavra de Deus, a gente não precisa esperar uma oportunidade na igreja. A gente não precisa que o microfone seja concedido para a gente. Para pregar a palavra de Deus, a gente precisa ter o evangelho e o amor de Deus no nosso coração. A gente precisa amar as pessoas e saber que as pessoas, elas estão lá fora só esperando a gente olhar para elas.
Muitas das vezes a gente quer ser crente dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, qualquer um consegue. Agora, quando a gente sai da igreja, qual a nossa postura de cristão, né? Como que a gente lida com as pessoas que estão vivendo essa pandemia do coronavírus sem esperança, depressivas, muitas pensando no suicídio? Será que a gente tem levado uma palavra de esperança para essas pessoas? Fica aí a pergunta. E essa pergunta é introspectiva. Então, voltando aqui para finalizar, 2 pontos só. Eu coloquei aqui, é muito mais fácil apontar os erros daqueles que estão fazendo do que se colocar na obra para fazer. É mais ou menos o que eu já tinha dito no ponto anterior. E para finalizar de fato, né, eu tô parecendo até aqueles pregadores que falam assim: agora terminando, e demora mais 15 minutos para terminar. Misericórdia, né? Só Jeová na causa. E isso eu tô vendo que os meus vídeos estão ficando cada dia maiores, tá? Por favor, tenham paciência, gente. Tenham paciência que eu vou tentar diminuir esse tempo, tá? Em nome de Jesus. E o último ponto aqui, Eliabe achou que Davi estava ali por presunção, por querer ver a peleja. Mas ele não sabia que o pai tinha enviado a Davi. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente está num determinado posto ou fazendo determinada coisa por presunção, porque assim, não, eu quero ser mais do que alguém, eu quero aparecer, mas não é por causa disso. A gente vai porque o Pai nos enviou. E essa é a palavra aqui do vídeo de hoje. Eu espero que edifique a sua vida. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque além desses vídeos de todo sábado, tem os vídeos aleatórios. E eu já entendi que o YouTube, às vezes ele joga contra a gente, porque a pessoa se inscreve lá, ativa o sininho e o YouTube não notifica quando sobe o vídeo. Isso não acontece só comigo. Acontece com outras youtubers também que eu assisto, que elas falam a mesma coisa. Então, assim, o dia certo de subir vídeo é no sábado. Caso não chegue a notificação para você do YouTube que subiu o vídeo, você abre lá o canal no sábado que vai ter um vídeo lá. E quando eu lanço o vídeo, eu coloco lá no meu Facebook e no meu Instagram, tá bom? E agora, para finalizar de fato, gente, como eu falei para vocês, eu tô trabalhando na área de vendas. Eu trabalho na Central Gospel, que é a editora do pastor Silas Malafaia. A editora nossa já tem 21 anos e começamos a trabalhar com marketing de relacionamento no ano passado, de 2020. Eu entrei agora, em 2021, como eu falei para vocês, dia 25 de janeiro, né? E já estou trabalhando com as vendas. Eu vou indicar para vocês alguns livros. Eu quero deixar bem claro que o intuito do canal não é vender livro, tá? O intuito do canal é realmente abençoar a sua vida, que essa palavra possa chegar a muitos corações. Porém, se eu tenho um livro concernente ao tema que eu estou falando, eu vou indicar para vocês. Então, eu tenho um livro aqui para indicar para vocês com relação a esse tema no qual eu falei, que é esse livro aqui, do Luciano Subirá, Maturidade, o acesso à herança plena. O pastor Luciano Subirá, ele dispensa comentários. Se você quiser saber mais sobre ele, você pode acessar o canal dele aqui no YouTube. Tem bastante inscritos. Toda semana ele envia vídeo também. Eu sou inscrita no canal do pastor Luciano Subirá. E esse livro é maravilhoso, gente. Eu tô lendo esse livro e, assim, tem me ajudado muito. Então eu vou colocar novamente na descrição do vídeo o meu Instagram, tá? Caso você tenha interesse em adquirir esse livro aqui, você me chama lá no direct, que aí eu te passo todas as informações, tá bom? E caso essa mensagem ela tenha falado com você, dá um like no vídeo, curte, né?
o canal e envia para outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal!